Eu quero ler um versículo que está no livro de Mateus, capítulo 6, o verso é o 33. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de contar uma história para vocês. Quinta-feira nós ministramos uma palavra aqui. Eu consegui gravar, editar e joguei lá no grupo para que quem não esteve na quinta-feira possa estar ouvindo, porque é de suma importância para nós como família. Nosso querido irmão citou algumas vezes aqui, culto da família. Nós podemos pensar em família de forma individual ou como família no sentido igreja. Nós somos uma família. E essa palavra ministrada na quinta-feira, ela é de suma importância para que nós, como família, possamos permanecer de pé, possamos continuar. Nós sabemos o ponto em que estamos, mas nós não sabemos o ponto em que nós vamos chegar, porque esse ponto onde nós vamos chegar pode ser ilimitado. Isso vai depender de mim e de você. E essa história que eu quero contar para vocês tem a ver com a palavra de quinta-feira. E evidentemente a gente pode mesclar com a palavra que eu vou ministrar hoje. Afinal de contas, nós estamos falando da mesma coisa, de reino. Jesus disse várias vezes: o reino dos céus é chegado. Então vamos lá. A história é o seguinte. Eu vou falar, claro, com as minhas palavras, da minha maneira. Um professor fez uma experiência. Ele, em sua sala de aula, com 40 alunos, trouxe para cada um desses alunos uma bexiga. E cada bexiga tinha um nome de cada aluno. Ele fez uma experiência então. Pegou 20 desses alunos, levou para o corredor, ao lado da sala, e disse para que cada aluno desse jogassem as bexigas para cima, e depois cada um desses alunos pegasse a bexiga que tinha o seu nome. Pois bem, ele não deu outra instrução, ou uma instrução que fosse mais definida. Apenas disse que jogariam as bexigas para o alto e cada um daqueles alunos tinha que pegar a bexiga que tinha o seu nome. Essa primeira turma, 20 alunos, fez exatamente isso. Talvez levaram ali 5, 10 minutos para cada um localizar a sua bexiga. Ok? É um tempo bom. Agora, veja a diferença da segunda turma. A segunda turma, o professor deu uma instrução a mais, que fez toda a diferença. Ao serem jogadas as bexigas para cima, o professor disse que quando cada um dos alunos, cada um daqueles 20, pegasse a bexiga e localizasse lá, peguei a Landerson, não é minha, a Landerson, a sua. O outro pegou, o Joel pegou, Anísio é sua. E assim por diante, cada um foi pegando e entregava para a pessoa que ele sabia quem era, e não dispensava a bexiga de novo. Conseguiram fazer isso em 2 minutos. A diferença é de que a primeira turma era apenas uma turma, um grupo. Eu falei sobre isso na quinta-feira. Um grupo. Tinha o mesmo objetivo, mas estava cada um trabalhando para si. A segunda turma, embora também um grupo, mas estavam trabalhando em equipe. O mesmo objetivo, mas trabalhando em equipe.
Então, o objetivo que era esperado fora alcançado com muito mais rapidez. A primeira, que eu disse, demorou 5 minutos ou 10 minutos. Essa segunda turma agora com uma ideia a mais, uma dica a mais, conseguiu fazer em menos da metade do tempo. Porque agora não estava trabalhando mais cada um para si. Estavam trabalhando em equipe. Mateus capítulo 6, o verso de número 33. Jesus diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu ministrei essa palavra lá na sede em dezembro. Claro que eu não quero repeti-la aqui com todas as palavras, tintim por tintim, mas o conteúdo será o mesmo. Quando Jesus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu lancei uma pergunta e gostaria de lançar para vocês também. O reino de Deus e a justiça de Deus são duas coisas diferentes? E antes que vocês me respondam, eu já quero dar a minha resposta. Não. O reino de Deus e a justiça de Deus são duas coisas iguais. É a mesma coisa. Não tem como eu dizer que vivo o reino de Deus, que busco o reino de Deus, mas eu não pratico a justiça de Deus. Não tem como eu dizer que não pratico a justiça de Deus, mas faço parte do reino de Deus. Quando a gente fala em reino, então, repetindo, eu diria que justiça de Deus e o reino de Deus são as mesmas coisas. E quando a gente fala em reino, nós estamos falando em liderança, em princípios, em governo, em ordenanças, em regras. Quando a gente fala em reino, a gente lembra disso. Lembram-se da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Lembram-se? Ou seja, o teu governo, a tua justiça, a tua autoridade, a tua liderança, da mesma forma que é feita aí no céu, seja feita aqui na terra. Então, quando nós vemos Jesus falando, buscai o reino, devemos pensar nisso. A justiça de Deus, o governo de Deus, a liderança de Deus, os princípios de Deus. E repito, não está de forma isolada a sua justiça. Se eu vivo o reino, automaticamente eu estou vivendo a justiça de Deus. Agora, uma outra pergunta que eu também fiz na ocasião e farei novamente aqui para vocês. O que é buscar o reino de Deus? Ou o que é viver? Eu troquei a palavra buscar por viver. Estão conectadas. Alguns diriam que viver ou buscar o reino de Deus é isso que nós estamos fazendo aqui. Nos reunir periodicamente, semanalmente e adorar a Deus. Fazermos parte de um grupo, como aqui o grupo de louvor, algumas igrejas que têm outros grupos, grupo de irmãs, grupo de irmãos, coral, banda, orquestra. Buscar o reino de Deus significa isso, estar envolvido naquilo que a igreja nos proporciona. Sim, é verdade. Nós podemos interpretar que buscar o reino de Deus é fazer isso. Mas aí a minha pergunta, uma terceira pergunta, e o que nós então estamos fazendo quando nós não estamos na igreja? Se buscar o reino de Deus é estar na igreja e estar envolvido em tudo isso, e quando nós estamos lá nos nossos afazeres? Na escola, no serviço, em casa, na rua, nas nossas diversões? Se buscar o reino de Deus é só a gente pensar quando nós estamos aqui reunidos, então, quando estamos fora da igreja,
o reino de Deus já não está mais em primeiro lugar, conforme a palavra de Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus. Então, quando estamos lá fora, nos nossos afazeres, esse buscar já não está mais em primeiro lugar. Se nós pensarmos dessa forma que eu disse, de que buscar o reino de Deus é exatamente isso que nós estamos fazendo, nos reunindo, cantamos, adoramos, oramos, adoramos a Deus, aprendemos, falamos com os outros. Se buscar o reino de Deus se resumir só a isso, então quando nós estamos lá fora, o reino de Deus já não está em primeiro lugar. Então a minha interpretação, além disso, porque na verdade isso que eu estou dizendo de fazer parte desse movimento aqui, deste momento, isso é importante, é claro que é. Mas eu diria que isso seria a nossa parte apenas religiosa. É bom a gente saber que terça-feira nós temos culto aqui de ensino, na quinta nós temos também, podemos nos reunir. Um pouco antes do horário do culto tem um ensaio do pessoal do louvor. É bom isso, mas isso seria a parte religiosa. E não é que esteja errado. Mas vamos nos lembrar que os religiosos foram os mesmos que mataram Jesus, que levaram Jesus para a cruz. Não foram os incrédulos. Não estou desclassificando ou menosprezando a questão religiosa, mas a religiosidade muitas vezes nos mata e nos divide, ao invés de fazer com que a gente viva o reino. Então, o viver o reino vai além disso, de igreja, até porque a igreja no seu original, eclésia, significa chamados para fora. Então a gente consegue entender a partir daí, desse significado de igreja, de que não é algo para ficar interno, dentro de quatro paredes. É algo que tem que extravasar, tem que explodir de dentro para fora. Isso significa então que aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, aonde quer que eu esteja, eu posso estar vivendo ou buscando o reino de Deus, vivendo a sua justiça, fazendo com que o reino de Deus seja conhecido. Pastor, então se eu estiver no serviço, eu posso? Sim. Se eu estiver em casa, também. Se eu estiver lá no shopping, também. Aonde quer que eu esteja, eu sou representante e você também é representante deste reino. Mas como é que nós vamos representar este reino? Como é que nós vamos demonstrar que nós estamos vivendo esse reino em primeiro lugar? Ora, através das nossas atitudes, através da nossa fala, através do nosso comportamento, honrando a palavra, os ensinamentos desse reino. E quais são os ensinamentos desse reino? Quais as regras que este reino nos impõe? Ou nos propõe, melhor dizendo. Ele nos propõe. Se eu obedeço ou não, é outra coisa. Não é imposição. Poderíamos citar muitas regras, muitos princípios dentro deste reino. Mas eu citaria apenas dois, até porque Jesus Cristo, Ele resumiu todos os mandamentos em apenas dois. Quem se lembra? O maior deles, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E qual é o segundo mandamento, semelhante a esse? Amar o seu próximo, como a si mesmo. Ora, ministrando algo semelhante a essa palavra, eu fiz uma colocação outro dia. Quando Jesus Cristo
curou aquele paralítico, ele fez uma pergunta: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? Eu, analisando essa pergunta de Jesus, eu disse: perdoados são os seus pecados é mais fácil. Porque quem é que precisa saber se foi perdoado ou não? É fácil falar isso. Apenas a pessoa cujos pecados foram perdoados é quem vai saber. Porque quando os seus pecados são perdoados, você sente uma leveza. O pecado é um peso. Escraviza. Então quando Jesus fala, seus pecados são perdoados, você sente aquele alívio. Mas os demais, a não ser depois pelo seu comportamento, eles vão saber, ele mudou. Mas assim, a princípio dizer perdoados são os seus pecados, é mais fácil falar, porque não tem o que provar. Agora, se eu disser assim, levanta e anda, tem que levantar e andar. Porque senão fica comprovado de que o que eu falei é mentira. O perdoado são os pecados, eu não tenho que provar nada. Agora levanta e anda, aí é preciso que a pessoa se levante, ou qualquer que seja o milagre, a cura. É preciso você ver. E aí eu fiz uma junção e lancei uma pergunta semelhante. O que é mais fácil fazer? Ou dizer que você ama a Deus ou que você ama o seu próximo? Amar. Dizer que ama a Deus. Porque eu não preciso provar. Agora, quando eu digo que eu amo o próximo, é diferente. É igual o aleijado, tem que levantar. Quando eu digo que eu amo o próximo, tem que ser além das minhas palavras. Tem que ser com atitudes. Tem que ser com ações. E se eu digo que eu amo e não faço, então é como dizer que está perdoado, mas você não sabe se está. Onde é que nós vamos chegar com essa conversa? Não sei. Vamos conversando aqui. A verdade é que tem uma razão. Tem uma razão para Jesus ter dito isso. É que eu não li o texto todo. A partir do verso 25, eu li o 33. Jesus está dizendo algumas coisas aqui sobre as minhas e as tuas preocupações, as nossas ansiedades. Jesus está dizendo assim: vocês não precisam se preocupar com isso, com o comer, o beber, o vestir, as nossas preocupações. Eu diria que comer, beber e vestir é uma maneira simples de dizer a nossa vida. Também morar estaria incluso aí. Educação está incluso aí. Segurança está incluso aí. É a nossa vida. E Jesus está dizendo assim: vocês não precisam se preocupar com isso. No verso anterior ao que eu li, o verso 32, diz assim: essas coisas aí, de se preocupar com comer, com beber, com vestir, quem faz isso são os gentios. Todas estas coisas os gentios procuram. O se preocupar, o estar ansioso. Quem são os gentios? Trazendo para os nossos dias, são aqueles que não servem a Deus. Existe uma especificação mais exata de quem são os gentios. Mas para a gente entender de forma razoável e direta, os gentios são aqueles que não servem a Deus. Todos nós aqui servimos a Deus, amém? Então nós não nos incluímos dentro desse povo chamado gentio. Nós somos o povo que não deveria estar preocupado, como Jesus está dizendo. Vocês não devem estar se preocupando com essas coisas. Que coisas? Comer, beber, vestir. E Jesus dá alguns exemplos aqui. Fala sobre os pássaros, as aves do céu. Fala sobre o lírio dos campos, ou os lírios do campo. Jesus dá alguns exemplos. É só você ler. E eu sei que você conhece esse texto. E ele está dizendo, mais uma vez eu afirmo, eu confirmo isso. Eu reforço isso. Vocês não têm que estar se preocupando com isso, porque isso, aqueles que não servem a Deus, é que fazem. Mas veja o que Jesus fala aqui a seguir.
no próprio verso 32. Todas estas coisas os gentios procuram, todas estas coisas aqueles que não servem a Deus procuram, porque o vosso Pai Celestial, aí ele está falando para mim e para você, trazendo para os nossos dias. O vosso Pai, o meu Pai, o teu Pai Celestial, sabe que vocês precisam disso. Então, automaticamente ele vai suprir isso. Mas quando que ele vai suprir isso? É o verso que nós lemos em primeiro lugar. Quando nós buscarmos vivermos o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós praticarmos o reino de Deus não dentro, ou não apenas dentro da igreja, mas quando isso extravasa no nosso dia a dia. Ele diz que quando nós fizermos isso, todas estas coisas. Que coisas? Comer, beber, vestir. Por que eu estou preocupado com o que eu vou comer, beber e vestir amanhã? Porque hoje eu não faço isso lá fora, eu não vivo isso lá fora. E eu diria que muitas vezes a gente não vive isso nem dentro da igreja. Dentro da igreja a gente diz que ama. Mas é fácil dizer que ama, como eu disse. Qual é mais fácil dizer? Ama a Deus ou ama o próximo? É mais fácil dizer que ama a Deus. Então, dentro da igreja a gente não vive, quem dirá lá fora? E lá fora eu quero dizer que não é só com nossos familiares, com os nossos vizinhos, até com pessoas que a gente não conhece. Porque afinal de contas essas pessoas precisam conhecer o reino, precisam se chegar ao reino, ou o reino chegar até elas. Mas de que maneira que o reino vai chegar até elas se eu e você não nos posicionamos como pessoas que fazem parte desse reino? E mais uma vez eu vou lembrar, se eu digo que eu faço parte desse reino, significa dizer que eu pratico a justiça, que faz parte desse reino. E uma das justiças, ou das regras, ou dos princípios, os preceitos que esse reino nos ensina, é amar o próximo. E aí por isso eu citei os dois grandes mandamentos, amar a Deus, e depois o segundo, ao próximo. Eu diria até que essa mensagem aqui seria uma continuação da palavra que nós pregamos na quinta-feira. É por isso que é importante que vocês ouçam a ministração de quinta-feira também. Porque nós temos um só objetivo, nós temos um propósito. E nós precisamos, de uma vez por todas, trabalhar em equipe. Para que a gente não fique como aquele primeiro grupo que trabalhou, que conseguiu chegar, mas com maior tempo. Nós podemos diminuir esse tempo, se nós nos unirmos. Eu dei um exemplo, e eu vou falar novamente, muito simples. Um botijão de gás. Digamos que um botijão de gás tenha 15 quilos. Se eu pegar esse botijão de gás sozinho, quantos quilos que eu estou puxando, pegando? 15 quilos. Agora, se o Joel aqui me ajudar do outro lado. Joel, vem aqui do outro lado. Vem aqui. Imagine que aqui tem um botijão, e eu estou aqui sozinho pegando. Quantos quilos que eu estou pegando? Agora pega desse outro lado aí. Aliviou meu peso. Se vier uma terceira pessoa aqui e pegar, ajudar do lado do Joel ali, vai diminuir mais ainda. Entende isso? Se eu quiser pegar esse botijão sozinho, eu farei. Até porque eu tenho força suficiente para isso. Não sei há quanto tempo eu vou conseguir carregá-lo, mas vou conseguir. E vou carregá-lo para algum canto que for necessário. Mas eu vou sofrer mais, eu vou levar maior tempo. Mas se ele me ajudar, as coisas vão ser mais fáceis. Se você me ajudar, meu irmão, se você me estender a sua mão e nós juntos caminharmos, nós vamos conseguir conquistar ou fazer com que esse reino cresça muito mais rapidamente. A gente está atrasado, por assim dizer. Nós estamos atrasados. Nós podemos fazer com que este reino... Aliás, a igreja, né? Eu estou falando nós como igreja local, mas a igreja em si está muito aquém do que ela deveria estar. Se desde o princípio ela tivesse entendido esta palavra, se eu praticar o reino de Deus dentro e fora da igreja, eu não precisaria estar preocupado com comer, beber e vestir. Porque todos teríamos. Porque quem que vai suprir? É o pastor da igreja? Não, olha o que Jesus está falando, o Pai Celestial. Busque o reino de Deus, viva o reino de Deus.
E todas essas coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas, elas vão chegar na minha vida. Elas chegarão na tua vida. Mas quando eu trabalho de forma individual, o tempo vai passar e eu não vou conseguir conquistar. Talvez eu conquiste, mas com muita maior dificuldade. Não negligenciando a minha capacidade, é possível que eu consiga. Mas o tempo vai ser muito maior. Na história que eu contei das bexigas. Se nós soltássemos aqui as bexigas com o nome de cada um, e se cada um ficasse procurando a sua bexiga no ar, essa não é minha, soltava, essa não é minha, soltava, essa não é minha, soltava, era capaz de nós levar meia hora e não conseguir fazer isso. Mas se ao soltá-las, no exemplo do professor que fez a experiência, eu peguei uma bexiga aqui com o nome de Joel, está aqui Joel pegou uma com o nome do Tiago está aqui, está sua, e assim por diante. Irmãos, em 2 minutos a gente fez o negócio. Só que a gente tem a mente tapada, os olhos tapados, há escamas nos nossos olhos, que a gente não consegue enxergar as verdades que estão na palavra de Deus, trazendo-as para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida abençoada e próspera. E é evidente que quando eu tenho uma vida abençoada e próspera, isso se transfere também para a nossa igreja, para a nossa comunidade. E quando eu digo nossa, eu não estou preocupado apenas conosco aqui, adultos. Vem aí os nossos filhos, que estão aprendendo. Hoje eu não tenho filho pequeno, tenho netinha. Mas de onde que minha netinha vai aprender? Se nós não dermos sequência ao reino de Deus. Onde os seus filhos vão aprender? Onde as crianças que vão se chegando à igreja não tem reino mais. Porque a gente não vive o reino se dissolve. Deixa eu contar algo para vocês e vou encerrar. Eu acredito que eu poderia até ir um pouco mais além. Aliás, eu vou ler um versículo, porque eu separei para ler. Está no livro de Filipenses. O capítulo é o 2, o verso é o número 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Deixa eu ler essa versão. Não atente cada um para o que é propriamente seu, cada qual também para o que é dos outros. Isso significa dizer que quando eu me preocupo só comigo, o reino de Deus não vai estar sendo propagado como deveria ser. Porque eu me preocupo apenas com o meu bem-estar. Se eu estou bem, eu não quero saber dos outros. E aí o reino de Deus não se propaga, não cresce. Nós vamos viver numa mesmice durante anos. Enganando a quem? A Deus? Não. Fingindo que nós estamos vivendo o reino. Nós vamos apenas viver, fingindo que estamos vivendo o reino. Porque este reino não tem espaço na minha vida. Esse reino não tem, ou tem espaço sim, mas só quando a gente está aqui dentro. Usando um terno, uma gravata, uma capa de crente. Mas como eu disse, o reino sendo buscado nas palavras de Jesus e a sua justiça, ou vivido, não é só aqui dentro. Tem que extravasar. Aí eu posso chegar em casa e na hora de dormir como um anjo. Porque não há ansiedade. Jesus está falando de ansiedade no texto que nós lemos, né, Mateus? Não andem ansiosos ou preocupados. Quem sabe se o excesso de preocupação ou de ansiedade, há várias razões para se ter isso. Mas quem sabe se o excesso de ansiedade, porque ansiedade, numa certa medida, é interessante. Mas quem sabe o excesso não é porque você está deixando de viver o reino, pensando só em você, e aí vem as preocupações. Que preocupações? Aquelas que nós falamos: comer, beber, vestir. Quem sabe? Comece a viver o reino de Deus. Comece a pensar na igreja, nesta família, como reino. Não mais como algo individual, mas como reino. Se eu cresço, vocês crescem. Se vocês crescem, eu cresço. E se nós crescemos, quem cresce? O reino de Deus.
Mas não é o reino lá nos céus, é o reino dos céus que está entre nós, aqui na terra. O reino de Deus está entre nós. Ou seja, a liderança, a autoridade, a organização, tudo que diz respeito ao reino, tudo que é pertinente ao reino. Se nós não vivermos o reino, haverá tempos em que ninguém vai saber o que é isso. Porque os tempos são maus, os dias são maus. E se eu não levar a sério isso, o que será das gerações futuras? Entre outras coisas, eu diria que o segredo, e aí eu vou voltar para a palavra de quinta-feira, é a união. É a união. Curve a sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós sabemos que há desafios pela frente, mas nós estamos dispostos a ajudar um ou outro, seja carregando um botijão, como eu dei o exemplo aqui, ou no que for necessário. Porque nós queremos não apenas dizer que faz parte do reino, sem viver o reino. Nós queremos verdadeiramente viver o reino. Para que todas essas coisas, conforme as tuas palavras, não são palavras minhas, não são palavras bonitas escritas por qualquer uma outra pessoa, mas foram palavras faladas pelo Senhor. Todas estas coisas no mundo, as nossas necessidades, elas serão acrescentadas. Quando eu viver o reino, quando eu buscar o reino. E nós queremos, Senhor, não apenas estar falando, mas nós queremos viver isso. Nós queremos ver isso acontecendo. E como resultado disso, ver a tua igreja crescendo. Ver os nossos filhos se chegando, os nossos netos, as nossas crianças, as outras crianças que vão se aproximando, crescendo dentro desse reino, Senhor. Para que o mal lá fora nunca prevaleça. Mas que aqueles que vivem o teu reino e a tua justiça, como lá no início eu falei, que não é possível nós dizermos que vivemos o teu reino se nós praticamos a injustiça. E nós praticamos a injustiça para com quem? Para com o nosso próximo, para com as pessoas. Então, se eu pratico injustiça, seja para com quem for, dentro ou fora da igreja, dentro ou fora da minha casa, dentro ou fora do meu serviço, dentro ou fora de qualquer lugar, Senhor. Se eu pratico a injustiça, eu não estou vivendo o teu reino. E se eu não estou vivendo o teu reino, uma hora dessas vai ser esquecido. Mas isso não vai acontecer, porque existe aqui um povo, Senhor, que está disposto a fazer o que o Senhor Jesus está nos falando nesta palavra desta noite. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Aonde, Senhor, há injustiça, que eu possa chegar para fazer a diferença. Aonde, Senhor, houver a injustiça, que o teu servo possa chegar para fazer a diferença. Aonde houver, Senhor, a injustiça implantada pelo inimigo, implantada seja por quem for, Senhor, usado pelo adversário, que eu possa chegar como homem de Deus, que a tua serva possa chegar como mulher de Deus para fazer a diferença. Porque ali, Senhor, seja onde for, na escola, no trabalho, na vizinhança, o teu reino será conhecido através da minha vida. O teu reino será conhecido através do teu servo, da tua serva. Oh Deus, que o teu Espírito Santo ele possa falar muito mais profundo, muito mais além. Que o Senhor possa enxergar em nós homens valorosos. Como quando o Senhor disse a Gideão, varão valoroso. Ainda que no primeiro momento ele titubeou, mas tu o usastes grandemente. E de todos aqueles homens, Senhor, que se apresentaram para guerrear, 300 foram os valentes, porque o Senhor não quer negócio com aquele que se acovarda. Que eu faça parte dos 300, que eu seja esse homem, varão valoroso, que nós sejamos, Senhor, essas pessoas que fazem parte dos 300, para que através das nossas vidas o teu nome seja glorificado, a tua glória possa descer sobre nós, a virtude do teu Espírito Santo possa alcançar nossos corações,